O que eu sempre falo muito isso. Tem gente que briga em casa, relacionamento, porque acha que o marido tá mal-humorado ou porque não consegue decifrar. Pensa, pronto, meu marido não me ama mais, meu marido não me trata bem. Às vezes ele tá só com fome. Dá uma coxinha pro homem, entendeu? Dá um suco, alguma coisa para ele comer, porque ele está só com fome. Então, quando você treina essa habilidade de escutar, de ouvir, de perceber e de ler o outro, você consegue evitar, inclusive, atritos nos relacionamentos. Isso é sensacional. Com certeza. E aí, em homenagem a Rubem Alves, então, nós criamos um curso de escutatória e também tem um capítulo no livro que vem antes do capítulo de oratória, que é um capítulo de como aprender a ouvir melhor, desenvolver empatia, comunicação não violenta e assim sucessivamente. E aí, quando a gente fala de oratória, esses são realmente os pontos fundamentais básicos, né, da forma. Então, vestimenta, um ponto que a Gi comentou, de planejar bem que roupa que você vai usar, a estética que você vai no ambiente, postura, gestos, expressões faciais. Então, olhar, voz e vícios de linguagem e maneirismos. Então, esses são os pilares fundamentais. Mas tem os pilares mais avançados, que a gente pode também falar um pouco aqui. Por exemplo, quando você tem que falar de improviso. Uma situação em que você não esperava. Se já é tenso você falar, sabendo que semana que vem você vai ter que falar para 5.000 pessoas. Agora, imagina o seguinte, você está no palco, tem 5.000... Malu, sobe aqui rapidinho e fala aqui 2 minutos sobre tal coisa. Então, o ponto, normalmente, do improviso é que você não esperava que você ia falar naquela hora. Normalmente vão te passar a palavra porque você domina um tema. Fala sobre a sua família. Você consegue falar coisas sobre a sua família. Você só não esperava falar sobre a sua família agora, nesse momento. Você não estruturou seu pensamento. Aí vem o vício de linguagem. Aí vem ainda mais medo, nervosismo. Então, também tem uma série de técnicas para você planejar o improviso. Também é possível. O Bruno é bom em improviso. Eu não tenho muita técnica. Eu improviso. Como o próprio nome já disse. Mas enquanto você falava, eu lembrei do Churchill, que primeiro é um baita de um orador, né? A gente até pode depois listar exemplos que as pessoas podem modelar. Porque você tem vários discursos que você olha assim e fala, nossa, aquilo ali foi forte. Como, por exemplo, ele falando no começo da Segunda Guerra Mundial, né? Lutaremos nos campos, lutaremos não sei aonde. Você tem o discurso que eu gosto muito também do Reagan, quando ele fala, né, Mr. Gorbachev, tear down these walls. Isso fica na cabeça. E... O discurso do Kennedy, quando ele diz que ele é um berlinense também. Sim, tem muita coisa boa que você pode ver na internet para modelar. Discursos que estavam prontos para serem feitos. Mas o Churchill ele tinha uma frase onde ele dizia que se você quiser que eu fale durante 1 hora, eu tô pronto. Agora, se for para falar durante 10 minutos, me dá alguns dias de preparação. Porque é mais complicado falar durante um curto espaço de tempo. Então, que técnicas existiriam para isso? Assim, falar de improviso e falar bem. Porque várias vezes acontece isso. Do nada a pessoa fala uma coisa aqui com a gente. Eu falo, nossa, mas do nada. Como é que eu poderia melhorar? Tem uma técnica que é muito boa, que é a técnica em que você ganha um pouquinho de tempo. Quando te passam uma palavra, te passam um microfone, você ganha um pouco de tempo. Claro que não pode ser uma coisa muito assintosa. Você conta uma piada e espera o pessoal rir. Isso. Você agradece. Obrigado, Malu, por essa oportunidade de falar sobre isso aqui. Eu tava ali pensando no chuchu na cerca. Aí o pessoal começa a rir, daí você fala uma coisa Lembra do debate de governador, de presidente? Então, te faço uma pergunta. Política bom nisso. Muito obrigado, Bruno, por ter me feito essa pergunta sobre educação, que é um tema crucial no nosso país, educação. Muito importante. Aí ele fica 30, 40 segundos agradecendo a pessoa, a empresa, todo mundo, o partido, o tema, elogia a pessoa, e aí começa a falar. E aí, claro, com a ressalva, se você faz isso de forma muito assintosa, você perde credibilidade. Mas, normalmente, as pessoas não percebem que aquilo é uma técnica. Você está ganhando um pouquinho de tempo, porque é o tempo que você tem para encaixar na sua mente aquele tema. E aí, por exemplo, depois você pega uma estrutura mental, encaixa o tema, por exemplo, educação, estoicismo, fala sobre estoicismo. Então você pega passado, presente e futuro. É uma técnica. Então te pediram para falar sobre o podcast ou sobre o estoicismo. Como é que era no passado? Aí você volta no passado. Como é que é hoje em dia? Quais são as influências do estoicismo hoje em dia? E qual é a sua previsão para o futuro em relação a esse tema? Pode ser qualquer tema. Sempre vai ter alguma coisa que você possa falar sobre passado, presente e futuro. Tá vendo, amor? Você também usa essa técnica sem saber. Eu uso, verdade. Eu faço sem saber. Mas você foi falando de oratória, eu citei políticos. A gente fez alguns episódios com políticos aqui. E vamos fazer mais um, né? Com o Moro, que vai ser candidato, se não me engano, a deputado. Mas eu lembrei do Dória. É senador, né? Senador? Senador do Paraná. Senador. Bom, ele vai falar sobre isso aqui. Vai descobrir. Né? Porque eu não sei se ele oficializou ainda a candidatura. Mas, enfim. O Dória veio aqui. E eu fiquei impressionado porque ele não respondeu uma pergunta que eu fiz que ele não quisesse responder. Porque se eu perguntava alguma coisa que ele não queria responder, ele dava uma volta e falava de outra coisa.
Perguntei, lockdown. Ele deu uma volta e falou, vacina. Falei, mas o lockdown? Vacina. E ele não falava sobre o lockdown. Ele é muito bom Por nisso. exemplo, ele ficava dando essa volta. E no final, até pro episódio prosseguir, a gente ia para um próximo ponto. Mas os políticos fazem muito bem isso. Eles respondem o que eles querem e dão a volta no que eles não querem, enquanto estão falando. E se deixar fala infinito, né, os caras vão embora realmente. Então essa técnica é bem interessante. Tem mais alguma que vale ser citada? O fechamento do improviso é crucial. Então você tem 3 estruturas. A introdução, que você agradece, elogia, ganhando um pouquinho de tempo. Uma estrutura mental no meio. Então eu citei passado, presente e futuro, mas poderia ser ponto forte, ponto fraco. Poderia ser causa e consequência. Isso tudo se você não sabe o que falar, né? Tipo, você entrou, pediram, aí você Você pega sabe essa o que estrutura. falar, mas você não sabia que tinha que falar agora. Tá, entendi. Então Então você tem o tema, mas você não se preparou pra falar daquele jeito, naquela forma. Isso. Se pedem pra você falar sobre a sua família agora, você não esperava ter que falar. Então você precisa de um tempinho pra se organizar. Então, peraí, esse tema, família. No passado, então eu vou contar dos meus pais, meus avós. Hoje em dia, como é que é a relação? E no futuro, pô, espero. E aí, pode ser qualquer tema. Revolução Francesa. Mas quais foram os pontos fortes e fracos da Revolução Francesa? Qual foi a causa e a consequência dos ideais? Aí, enquanto eu estou pensando na causa, eu já lembrei que tem os 3 ideais, e aí eu já vou falando. Então, você pega qualquer tema que te passaram de improviso, adequa nessas estruturas mentais, e no final você fecha sempre com uma mensagem positiva. Uma expectativa, um call to action, uma frase de alguém. Então, Churchill disse sobre isso, muito obrigado. E aí você fecha com uma boa percepção, deixa aquele gostinho de quero mais, e aí encaixa bem esses 3 elementos. Uma coisa que funciona muito também em situações de improviso é você fazer interação com o público e jogar para o público, fazer perguntas. Isso funciona muito, inclusive quando as pessoas estão com sono, estão cansadas, ou quando você não sabe como começar e quer sentir o público, você joga a pergunta para o público, para conhecer a plateia. Isso funciona muito bem. Aí você pode perguntar a idade, você pode perguntar de onde eles vieram, você pode perguntar qual a expectativa deles e interagir.